Bom dia a todos, graça e paz. Amém. Feliz Dia dos Pais para todos os papais aqui da igreja, nossa igreja sede também. Um dia que celebramos aquilo que Deus nos deu, a graça de sermos pais, de termos um pai também. Então, que Deus nos abençoe nesse sentido. Irmãos, hoje, como é Dia dos Pais, nós estaremos logo mais reunidos em família, sempre fazendo essas coisas. Nós faremos apenas uma oração nesta parte devocional e em seguida eu já entrarei na lição, porque nossa intenção é sairmos um pouco mais cedo daqui da igreja, tá bom? Então eu peço que os irmãos fechem os seus olhos para orarmos a Deus e agradecermos ao Senhor por mais um dia de vida que Ele nos concede. Vamos orar com o nosso irmão Fernando Portela. Oremos pedindo a graça de Deus no nosso estudo. Amado Deus e soberano Senhor, nos colocamos diante da tua presença nesses momentos. Para te agradecer pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade do Senhor de estar aqui nessas portas abertas, trazendo, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, para ouvir a tua palavra, a praticá-la, que seja, Senhor, feito em nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por cada um que aqui está, agradecemos por cada um de nossas famílias, nossos familiares e todos os nossos irmãos que nos espalharam deste mundo, meu Deus. Sim, Senhor, agradecemos a Ti e pedimos a Deus que nos dê a graça de poder ouvi-la, praticá-la, ouvi-la, guardar e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu peço que os irmãos presentes deixem aberto a Bíblia no livro de Filipenses, porque hoje nós iniciaremos um novo estudo. Nós finalizamos a revista Crentes na Hora do Aperto na semana passada e hoje, a partir de hoje, iniciaremos uma lição, as lições desse livro aqui, dessa revista, está ali na tela. Estudos Bíblicos, Filipenses, Colossenses, Cristo, nossa alegria e suficiência. Então a ideia é termos 3 lições, sendo que metade das lições serão no livro de Filipenses e a outra metade no livro de Colossenses. E essas lições serão de grande importância, irmãos, para a nossa fé, para a nossa caminhada, para o nosso fortalecimento na graça. Então eu peço que os irmãos não faltem na EBD, venham, aprendam. Eu tenho aprendido muito quando preparo a lição. Deus tem falado muito comigo através dessas cartas canônicas escritas pelo apóstolo Paulo, tá bom? Então, já deixa aberto nossa primeira lição em Filipenses, nós vamos estar vendo, certo? Então, gente, Cristo, a nossa alegria e suficiência. Então, a lição se propõe a trabalhar esses 2 temas sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é nossa alegria, há uma alegria mensurável em Cristo, e também Ele é suficiente. Nós não precisamos de outro ou de outros salvadores ou outros senhores. Cristo é nossa suficiência. Ele é suficiente em nossa fé, em nossa vida, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui então com um panorama da carta aos Filipenses. É muito bom quando você tem uma Bíblia de estudo, você vê a apresentação de cada livro. E ali tem informações importantes sobre a data do livro, quem escreveu, para quem escreveu, qual o contexto da época, etc. Então é muito bom você adquirir pelo menos uma Bíblia de estudo. E eu sugiro a Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia alinhada à teologia reformada, que é a teologia que nós adotamos e professamos, tá bom? Mas tem também a Bíblia da Reforma, que é muito boa também. Aquela que eu ganhei da igreja, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, muito boa também, tenho usado bastante. Então é bom você ter uma Bíblia de estudo em casa, tá?
Então vamos lá, carta aos Filipenses, ali a carta original em grego. E aí, qual que é o objetivo da carta aos Filipenses, irmãos? Vamos ler? Conhecer o segredo da verdadeira alegria. Quando você lê a carta aos Filipenses, você vê essa palavra alegria sendo repetida inúmeras vezes. Nós vamos ver aqui alguns textos que falam sobre isso. Então, Paulo está tratando de uma alegria que só o cristão pode ter, porque essa alegria ela vem de Cristo. E olha só, o objetivo da carta é conhecer o segredo. Qual o segredo de ser feliz? Para ser feliz, é uma das perguntas filosóficas. Qual o segredo da vida? Como ser feliz? A carta aos Filipenses nos dá essa resposta. Isso que é interessante. Então, meus irmãos, vamos lá. Não está aí? Passa aí então. Por que se deve estudar essa carta? É uma pergunta que nós devemos fazer. Primeiro, vamos lá. Aqui não está aí. Vamos pegar o que William Hendrickson escreveu. Ele é um grande comentarista do Novo Testamento. Assim, a teologia dele é muito robusta, é uma teologia muito bíblica, e ele comentou quase todo o Novo Testamento. O que ele não conseguiu concluir, os livros que ele não comentou, um outro irmão tão capaz quanto, chamado Simon Kistemacher, completou a coleção. Então é aquela coleção vermelhinha da editora Cultura Cristã, que comenta todo o Novo Testamento. Excelente, excelente. Então, o Hendrickson diz o seguinte: ele apresenta 3 razões para nós estudarmos a carta. Primeira razão, ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. Então, o primeiro motivo de você estudar com dedicação a carta dos Filipenses, que é só 4 capítulos, gente, ela revela para você o segredo da verdadeira felicidade. A segunda razão apresentada pelo Hendrickson, ela nos revelou um homem que descobriu e revelou esta felicidade. Então a carta está lá, o segredo da felicidade está lá. Mas essa carta também apresenta uma pessoa, que é Paulo, que conheceu a verdadeira felicidade e apresentou para os irmãos. Terceiro motivo, ela nos ensina que Jesus é a fonte da felicidade. Essa é a verdadeira objetivo da carta, as razões que nós estudamos essa carta. É por isso, gente, que quando nós pensamos nisso, não tem como nós não fazermos uma reflexão. O cristão ele pode ser alguém que vive triste. O que vocês acham? Olha como eu estou perguntando. Não é que ele não pode ter tristeza. Que vive triste. Cristão que vive triste não é cristão. O Fernando já é radical, já está logo, né? A máxima, se é cristão, não pode viver triste. Ele pode até ter algum tipo de tristeza, mas não viver em tristeza. Exatamente, é isso que eu queria que vocês compreendessem. As tristezas elas vêm, irmãos. Quando vem uma doença, quando nós perdemos um ente querido, quando você fracassa em algum ponto da sua vida, a gente tem que lidar com a tristeza, e temos que lidar com as lágrimas. Quantas vezes nós não choramos de tristeza? Porém, irmãos, a pergunta é: viver triste? Quer dizer, se você vive triste é porque Cristo não está sendo uma alegria na sua vida em momento nenhum, e isso é incoerente com a fé. E aí o amigo Fernando falou a máxima dele ali. Porque se eu sou cristão, eu vou ter momentos de tristeza, mas momentos também de grande alegria. E às vezes essa alegria vem no meio da tristeza. Olha que coisa louca, parece um paradoxo. Mas não é. Por quê? Nós podemos encontrar alegria em Cristo até mesmo nos momentos mais difíceis. E a gente vai estar vendo o que Paulo nos ensina sobre isso. Olha só, vou fazer um breve comentário a respeito dessa passagem agora da nossa última. A alegria
Certo. Eu tinha um bar ali embaixo, né? E morreu uma senhora, né? E foram enterrar a senhora. Sim. Aí na volta, todo mundo cantando, batendo palma, aquela alegria danada, né? Aí eu falei assim, que acho que é isso, meu? A pessoa morre, qual a alegria do povo que a pessoa morreu? Aí uma pessoa não, eles são crentes. Olha, Eles estão alegres porque sabem onde é que ela está. tá vendo? Então a alegria vem a tristeza. Você acha que eles não estavam tristes ali porque perdeu a presença física ali da irmã naquele momento? Mas o consolo que vem através da palavra, do Evangelho, do Espírito, é que ele está bem, é que ela está bem, é que ela partiu dessa para uma melhor, como dizem, não é? Mas vamos lá então, irmãos. Algumas características e propósitos da Epístola aos Filipenses, tá? Primeira, ponto pacífico que o autor é o apóstolo Paulo. Vejam o verso 1. Vou pedir para vocês deixarem aberto. Alguém lê para mim, por favor, o verso 1. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, alunos dos santos, em Cristo Jesus, que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Graça. Isso, até só o versículo 1, meu irmão. Então vejam, irmãos, aqui na apresentação da carta, no prefácio e na saudação, nós vemos Paulo e Timóteo se apresentando como servos de Jesus Cristo no início da carta, certo? Então, a autoria dessa carta é paulina, é o apóstolo Paulo que escreve a carta. Isso é fato, tá? Até a foto dele ali escrevendo. A data, gente, os estudiosos datam a carta dos Filipenses do ano 61, 62 depois de Cristo. E é interessante que eu falei, as palavras, toda a carta, alegria ou regozijo, que às vezes é traduzido assim, aparecem 16 vezes. É porque quando há uma grande repetição, porque há uma grande importância daquele termo, daquela palavra. Uma carta que não é tão grande, aparecer 16 vezes a palavra alegria, é porque é uma carta que trata desse tema, que trata desse assunto, tá? Então isso é uma pista, e quando você vai estudar um livro, uma carta, qualquer coisa, a repetição, se repete muito a palavra porque ela é importante, porque o autor quer frisar, quer repetir, quer que as pessoas guardem aquilo, certo? Outra coisa, há 3 propósitos na carta aos Filipenses. Primeiro, Paulo ele quer agradecer a oferta enviada pelos Filipenses. Ou seja, por que Paulo escreveu essa carta? Primeiro, para agradecer a oferta que eles deram. Veja Filipenses 4:10, por favor. Diz o quê? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes em meu favor o vosso cuidado, o qual também já tenhais antes, mas vos faltava oportunidade. Isso, alegrei-me, a palavra aí, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Paulo está falando aqui do cuidado que os filipenses tinham com ele, com o seu ministério, em abençoá-lo com oferta. Então, agradecer a oferta enviada aos filipenses, pelos filipenses, tá? Ele fala o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Então, ele agradece aos filipenses pelo cuidado que eles têm com o apóstolo, tá? A minha tradução totalmente diferente. E qual é a sua versão? A minha versão é assim: muito me regocijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tive tido oportunidade. Sim. É diferente, né? Mas é a mesma coisa. Muda as palavras. Aqui, Paulo vai dizer no verso 14 do capítulo 4 que os filipenses fizeram muito bem associando a ele na tribulação. E ele fala que os filipenses, nenhuma igreja associou com ele
filipenses ajudaram Paulo nos momentos mais difíceis da vida dele, na sua tribulação. Ele estava preso, precisava de conforto, de alguém para auxiliar ele naquele momento tão difícil. Então os filipenses foram essa igreja assim, carinhosa, cuidadosa com o apóstolo, com as suas tribulações. E Paulo então escreve a intenção de agradecer. Pode falar. Eu não sei se o irmão colocou aí, mas no verso 17 ele deixa bem claro que é a respeito das ofertas mesmo, né? Que ele fala no verso 17: não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Exatamente. Ele fala que recebeu dos 8 mil em abundância também. Isso. Então, isso aqui é interessante que você colocou, Jonathan, porque vemos que o coração de Paulo não estava no dinheiro, não estava no ministério para ser beneficiado por algum donativo. Ele fala: meu coração, não que eu estou procurando isso, mas vocês fizeram bem e me ajudaram, porque vocês receberam galardão. Na minha tribulação vocês me auxiliaram. Então, quando você faz o bem a um servo de Deus, Deus recompensa a gente. É bênção do Senhor. Isso é uma regra que o Senhor Jesus deixou estabelecido. Você der um copo de água para um profeta, você já recebeu o seu galardão, não é? Então Jesus deixou estabelecido essa lei, essa regra, e Paulo está só repetindo aqui. E ele fala: não estou procurando o donativo, mas vocês fizeram muito bem em me auxiliar. Paulo não procurava, porque Paulo era um homem de Deus, era sincero, mas tinha muitos outros naquela época que procuravam só se aproveitar da igreja, encher a barriga, ter boas hospitalidades, mas eram falsos. Paulo vai combater também esses homens, tá? Agora, então, o primeiro propósito de Paulo escrever a carta aos Filipenses é agradecer a oferta enviada pelos Filipenses. O segundo propósito é prover orientação espiritual e encorajamento para os leitores que passavam tribulações. Está lá no capítulo 1, a partir do verso 28 até o 30, Paulo diz: o que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para ele prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Olha só, foi concedido a vocês a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora vistes que é meu. Então, fazendo um link no que nós estamos aprendendo com Pedro sobre o sofrimento cristão, a Bíblia fala que é uma graça, então a bênção que é um privilégio. Não é só Pedro que fala, Paulo também está dizendo isso. Vocês receberam a graça não só de crer em Cristo, que já é uma graça maravilhosa, mas ele está falando: vocês receberam a graça também de padecer, de sofrer pelo nome de Cristo. E nós vamos trabalhar isso mais hoje à noite na pregação, tá? Mas é isso que Paulo está dizendo. Ele quer encorajar esses irmãos. Fala: ó, fiquem firmes. Vocês estão passando por luta, tribulação, mas fiquem firmes. E o terceiro propósito, irmãos, é convocar os irmãos a lutarem pela unidade da igreja. Aqui tinha um risco de divisão, o risco de uma dissensão no meio da igreja. Então Paulo escreve com autoridade apostólica para impedir, para ajudar os irmãos a não cometerem esse pecado. O capítulo 2, verso 1 e 2 está escrito: se após alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele está convocando a igreja aqui à unidade, a serem unidos, a serem uma igreja fortalecida nos vínculos do amor. Esse é um dos propósitos de Paulo. E no capítulo 4, verso 2,
Mais uma vez, ele tenta apaziguar uma disputa ou uma pequena rusga que estava tendo entre duas irmãs, Evódia e Sintique. Ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Tá? Então ele está rogando, ele está pedindo ali para aquelas irmãs que eram mulheres preciosas na obra de Deus. Provavelmente a igreja se reunia na casa delas. Temos esse sentido aqui. E ele então roga para que elas pensem concordemente no Senhor. Se Paulo está rogando para elas pensarem concordemente no Senhor, é porque elas não estavam pensando. Estava tendo algum atrito entre as duas abençoadas aqui. Tá certo? Então esses são os propósitos da carta, gente. Agradecer a oferta enviada, orientar a igreja espiritualmente, certo? Para que haja unidade, e também convocar os irmãos a lutarem pela unidade. Aliás, orientar os irmãos a passarem firmes pela tribulação. Seguindo, vamos ver então o prefácio da saudação que nós já lemos, tá? Filipenses 1 e 2, quando Paulo se apresenta. Nós vemos que o remetente da carta é o apóstolo Paulo. Ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta aqui como um servo, como um diácono, como aquele que é escravo de Jesus, tá? Então Paulo sempre se apresentava assim em suas cartas. Com a palavra doulos, na verdade, esse servo que Paulo aqui se apresenta não é nem diáconos, é doulos, é escravo. A palavra grega para escravo. Então veja, Paulo quer dizer o seguinte quando ele se apresenta assim: que ele é uma propriedade exclusiva de Cristo. Eu sou servo de Cristo, sou escravo de Cristo. Ele quer dizer isso, mas ele também quer dizer que ele deve a Cristo obediência absoluta. A mente dele estava cativa à palavra de Cristo. O seu corpo não pertencia a ele, a sua mente não pertencia a ele, a sua alma não pertencia a ele. Ele era um servo obediente de Cristo. E por último, irmãos, ele quer dizer que servo de Deus é o título mais importante que um homem pode receber. E aí a gente vê uma contrariedade com os padrões do mundo. No mundo, quem é bom? Aquele que é o chefe, aquele que é o líder, aquele que é o CEO da empresa, que é o cara, que é o orgulhoso, que é o bam. Não, no cristianismo, Jesus mesmo disse que o maior do reino dos céus é o menor. Seja o maior, seja o menor. Quer ser o maior? Sirva os seus irmãos, seja o menor, seja o servo. Então Jesus ele inverte os polos do mundo. No mundo, o cara que é o respeitado, é o grande professor, é o grande guru, é o grande mestre, é aquele que manda em todo mundo, não é? É o capitão. Já no cristianismo não. A gente vê até nas escrituras a forma como as lideranças são apresentadas como quem trabalha para a congregação. Então o pastor, quando ensina a igreja, ele está trabalhando para a igreja, ele está servindo os irmãos ao ensinar-lhes. Quando o diácono está auxiliando a igreja, ele está trabalhando para os irmãos, auxiliando os irmãos. Então sempre é uma liderança, mas uma liderança que serve. Serviçal. Que serve, exatamente. Inclusive, nos Estados Unidos, eu sei que, pelo menos as igrejas mais reformadas, eles não falam, vamos ao culto, eles falam, vamos ao serviço. Então, tem essa linguagem para dizer que você está indo para servir mesmo. Então, no caso dos pastores, no domingo, ele vai para servir, ele tem que se preparar para servir. Os oficiais se preparam para servir, porque é um serviço, é um culto, mas é um serviço, tem que ser feito. Então os destinatários, irmãos, Paulo diz no verso 1, que é todos os santos. Olha só o que ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus,
a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele se dirige à cidade de Filipos, especificamente aos santos e também aos bispos e diáconos que havia naquela igreja. Bispo aqui são presbíteros, tá? É a mesma coisa. Ou seja, ele se dirige à liderança da igreja, mas também a todos os crentes em Cristo Jesus. Então esse é o tratado de Paulo. Essa igreja ela foi plantada por Paulo durante sua segunda viagem missionária, tá? E aí em Atos 16 a gente consegue ler Paulo chegando em Filipos, onde ele teve muitos problemas, certo? Tanto é que ele estava preso e teve a conversão do carcereiro. Vocês lembram que Deus abriu do terremoto lá, abriu todas as cadeias e o carcereiro desesperou da sua vida e queria se suicidar. E Paulo falou: não faça isso, homem, estamos todos aqui. E aí ele faz uma pergunta: o que faremos? O que farei para ser salvo? E aí Paulo fala: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Então em Filipos acontece a conversão do carcereiro, mas também a conversão de Lídia, que foi o tema do debate que eu participei no Vejam Só. Deus abriu o coração de Lídia para a pregação de Paulo na cidade de Filipos. E também temos uma jovem escrava que dava muito lucro aos seus senhores adivinhando, e Paulo então expulsa aquele espírito adivinhador da vida dela. Então acontecem essas coisas e ali é formada uma igreja, gente. A igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos. O que mais? Então há uma bênção aqui, quando ele diz no verso 2, qual que é a bênção que Paulo roga para a igreja? Verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Isso. Ele roga à igreja a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Pai. Então veja, a palavra para graça é caris, certo? E a palavra para graça, para paz é eirene. Essa saudação ela é a mais utilizada pelo apóstolo Paulo. Se tornou, gente, um modo de cumprimento dos cristãos, principalmente nos mais de linha reformada. Graça e paz, irmãos, graça e paz. Por quê? Porque é utilizada por Paulo no Novo Testamento. Então a gente só repete essa bênção. Resume os efeitos da obra salvadora de Cristo. Ele nos traz graça e ele nos traz paz. É muito bom, né? Muito bom essas duas palavras que Paulo nos dá. Então essa é o prefácio à salvação. Agora, vamos ver aqui a oração que Paulo faz logo no começo, do verso 3 ao verso 11. Paulo ora, após a salvação, Paulo faz uma oração de gratidão a Deus pelos filipenses. Eu vou ler aqui apenas os versos 3, 4 e 5, tá? Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Olha a palavra alegria de novo aí. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, todas as vezes que Paulo se ajoelhava para orar, toda vez que Paulo se voltava a Deus para orar, ele se lembrava dos filipenses e dava graça a Deus. Senhor, te dou graça por aqueles crentes lá de Filipos. Eles têm me ajudado nas minhas tentações, eles têm, desde o primeiro dia até agora, eles têm cooperado no avanço do Evangelho. Gente, a igreja de Filipos era uma bênção. Os filipenses eram crentes abençoados, ricos em graça, ricos em paz, ricos no amor. E nós tiramos daqui muitas lições para nós. Devemos ser assim também. Devemos buscar também essa unidade, buscar esse fortalecimento de passar pela tribulação,
um coração cheio de alegria por Cristo. É difícil? É lógico que é. Porém, o Senhor nos dá essa graça. E Paulo, então, ele tem uma certeza. Qual que é a certeza que ele tem? Ele diz: aquele que começou a boa obra no coração dos crentes, concluirá plenamente o seu trabalho. Se Deus começou uma boa obra no teu coração, Ele vai completar essa obra. Ele não vai abandoná-la na metade do caminho. Ele vai concluir. Então creia. Temos que crer nisso e também nos esforçar para que o propósito de Deus seja realizado em nós. Porque também nós não somos robôs que somos movidos a ordens do Senhor. Vá para a direita e você vai. Vai lá e dê a paz do Senhor para aquele homem. Você vai lá e dá. Não, gente. Nós temos que nos esforçar, como Paulo diz, né? Me esforço mais do que todos, para que a obra do Senhor, o propósito de Deus se cumpra plenamente em mim. Para que a obra do Senhor, o propósito de Cristo, seja realizado em nossas vidas. Paulo também diz que a oração, aliás, o livro também diz que a oração de Paulo brota de um coração cheio de alegria. Nós vimos aqui o verso 4, nós lemos ele falar: com toda alegria suplico por vós, não é? Agora, o verso 18 diz: todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Então ele está falando aqui da alegria, do regozijo também, mais uma vez. E no verso 25, ele diz: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Mais uma vez a palavra alegria. E aí vai indo, gente, tem todos os versos ali, ó. Filipenses 2:2, 2:7, 2:17, 2:28, 2:29, 3:1, 4:1, 4:10. Todos vão falar da alegria de Paulo em Cristo Jesus. Todos eles. E sabe o que é mais interessante? O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Pode alguém que está preso, que está sendo cerceado da sua liberdade, possuir alegria? Paulo é uma prova viva que sim. Ele se regozijava no Senhor. Agora, tem uma aplicação que eu queria colocar nessa primeira parte, que é o seguinte: orar produz alegria e contentamento. Olha o segredo aqui, gente. Orar produz. Você está triste, está orando, está chorando, mas essa oração, por causa da presença de Cristo na sua vida, ela vai produzir alegria na sua vida. Então Paulo está triste porque está preso, porque não pode pregar o Evangelho, mas ao orar pelos filipenses, ao orar pela igreja, a alegria de Cristo vem sobre a sua vida. E ele fala: eu suplico com alegria por vós. Com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Tá? Então esse é um dos primeiros, um dos segredos da alegria na oração. Nós também precisamos orar uns pelos outros com objetivos espirituais, gente. Paulo ele diz que ora pelo fortalecimento, crescimento daqueles irmãos, pelo progresso deles. Ele fala: eu rogo pelo vosso progresso na fé. No verso aqui. Interessante mesmo ele não estando presente, e reconhecer que não é por meio dele que a obra está crescendo. Ele deu início, mas o Senhor está dando continuidade daquilo que foi delegado a ele. Né? Exatamente. Agora, estando na prisão, ele está satisfeito. Ele está satisfeito com aquilo que foi confiado na sua mão de trabalho que ele fez. Mas dando orientação, sempre E mesmo nas orientando suas espiritualmente. exatamente, mesmo nas suas prisões, ele enviava as cartas para consolar os que estavam presos, que estavam nas igrejas. Isso é interessante. Sim. E ele fala: volta nas minhas orações.
Mas quando você vê o primeiro, né, Valéria? Você vê no verso 1, ele fala aos bispos e diáconos. A igreja tinha responsáveis, estava sendo pastoreada, né? A igreja estava sendo cuidada. Não era ele que fazia as coisas, Deus Não tinha como fazer tudo, ele era um missionário itinerante. Ele ficava um tempo numa determinada região, compartilhando a fé, ensinando, doutrinando, instruindo, batizando alguns, mas depois ele tinha que se tirar e ir para outro canto. A obra, a seara era muito grande e os campos estavam brancos. E Paulo, então, ele é esse homem utilizado por Deus. E ele tem parceiros, ele tem Timóteo, como ele diz aqui, na outra ele tem Tito, Silas, Barnabé e os demais cristãos. Epafrodito, ele vai falar de Epafrodito, vai falar de outros irmãos e irmãs que eram muito importantes na fé. Então, irmãos, muito bem observado. Ó, pastor, Oi? a ocasião ali de Filipos era uma ocasião de tristeza, né? E eles presos pelo tronco, mas cantavam, davam glória, alegria. Exatamente. Né? Ali se está referindo a Atos 16. Né? Demonstra que ele tinha alegria em Cristo Jesus. Ele e Silas cantavam e louvavam a Deus, mesmo depois de terem sido açoitados, estarem acorrentados. Agora, isso, gente, desafia totalmente a nossa razão humana. Porque de onde vem essa alegria? Qual é a fonte dessa alegria que supera a dor física, que supera a prisão, a escravidão, que consegue produzir alegria e louvor a Deus? Cristo. Também a gente pode analisar a luta que o ministro do Evangelho tem nesse dia a dia. Muitas vezes as pessoas chegam na gente para pedir uma orientação e muitas vezes nós estamos enfrentando também muitas tribulações e angústia. E a palavra de Deus já vem à nossa mente e a gente leva uma palavra e aquela palavra vai servir também de consolo para a gente, onde a gente se alegra também, né? Eu analiso assim essa passagem também da alegria, esse fortalecimento. Muitas vezes, né? Está falando dos presbíteros. Verdade, bem lembrado, Marcelo. Muitas vezes a gente está passando um problemão, está batido ali, e aí vem uma pessoa que está passando um problema parecido. O pior. E pedir uma ajuda. E aí? Mas sabe o que é bonito? Está pronto para ajudar. Sabe o que é bonito nisso? É saber que as lutas que ele passa, você e ele podem caminhar junto. É isso que Deus faz, ele traz essa comunhão. Porque é fácil você conversar, a pessoa está passando por uma luta e você não está passando, às vezes a gente passa por despercebido. Mas quando você está passando pelo mesmo sofrimento, você pode dizer para o seu irmão: eu sei que você está passando, eu também estou passando pelo mesmo sofrimento que você. É por isso que a sua tristeza me ajuda a animar e pela palavra do Senhor eu estou te ajudando. Olha que interessante. Verdade. O Santo tinha um rapaz, ele estava na igreja, só que era uma família bem avançada. Os filhos tudo na escola, nossa preguiça, pai dela. Aí quando ele estava indo na igreja, ele casou na igreja, né? Ele foi no casamento dele. Aí ele começou a vir em casa. Aí todo problema, ele chegava em casa. Se aconselhar. Para me aconselhar, eu dava alguns conselhos para ele, e depois dos conselhos eu pegava a Bíblia e ia rir mesmo. Ele só ria, falei: não, mas eu vim aqui para você me consolar, você não vai rimar. Eu só não vai rimar, velho. É a palavra de Deus. Foi isso que Deus colocou na minha vida e meu coração para você. Aí ele não gostava, vou deixar de vir aqui só porque você só. Pois é, as pessoas às vezes não querem ouvir, né? É terrível. Outra coisa, gente. Todos os cristãos participam conjuntamente de grandes privilégios espirituais. É uma das verdades que a gente aprende nessa carta. Temos o privilégio de servirmos e termos comunhão com Cristo. Temos esse privilégio de participar conjuntamente desses grandes favores espirituais, privilégios espirituais, tá bom? Agora, o otimismo de um prisioneiro.
Olha o verso 29. Aí eu coloquei ali o que o presbítero Deli lembrou, né? Da prisão de Paulo. O verso 29 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Então, mesmo nessa situação adversa, Paulo e Silas ali na prisão, eles ainda louvavam ao Senhor e tinham essa capacidade de doar louvor a Deus, mesmo estando numa situação totalmente contrária, na qual a maioria de nós aqui estaria murmurando e se lamentando. Servir a Cristo é isso? Será que eu tenho que sofrer tanto assim? Não é? Então é uma pergunta que a gente faz sempre. Mas Paulo ele tinha um otimismo na sua vida. O cristão deve ver as coisas pelo lado positivo, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Então aqui é um exercício. A coisa está ruim na sua vida, né? Tá acontecendo um monte de coisa e não está dando nada certo. Então você tem que focar, para não há luz no fim do túnel. Cristo é meu Senhor, é meu pastor, nada me faltará. E vai lutando, vai lutando, vai lutando. É assim, gente. O cristão ele não pode se entregar, se abater e desistir. Não, mas ele é um guerreiro, é um lutador. Quantas mulheres que sofreram no casamento, mas não perderam a fé, oraram, assistiram, ou sofreram por seus filhos e oraram, assistiram, e num tempo determinado, pela graça, Deus o chamou, o seu cônjuge, chamou o seu filho para a sua graça. Não é? Então, tem vários exemplos que a gente pode colocar dessa perseverança de olhar sempre para o lado positivo, como Paulo. Então, qual que é a base desse otimismo? É simplesmente eu sou uma pessoa otimista por natureza? Não. A base do otimismo é saber que Deus, o Pai, sabe que controla todas as coisas. Nada foge do controle de Deus, irmãos. Se eu estou passando por essa luta, é porque o Senhor quer que eu passe por ela, e o Senhor vai me ajudar a passar por ela. Não é que eu estou passando por isso, mas Deus nem se importa, ou Deus não sabe, Deus não vê. Não, gente, a Bíblia fala que Deus prova aqueles que são seus. Tá? Deus prova os seus filhos, e temos que ser provados na fé, possamos ser aprovados por Deus. Tá? O Senhor controla. Pode passar. Aí, gente, caminhando já para o fim, a prisão contribuía para o progresso do Evangelho. Olha só, até mesmo as coisas ruins que aconteciam na vida de Paulo contribuía para que o progresso do Evangelho ocorresse. No capítulo 1, verso 12, Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Olha só. Paulo então ele consegue enxergar que o seu sofrimento, a sua prisão, ele tem produzido frutos na vida de muitos irmãos e tem sido até exemplo para outros irmãos serem também corajosos em pregar o Evangelho nessa circunstância aqui. Então veja, olha lá, Paulo preso, será o fim do seu trabalho missionário? Será que se prendeu o apóstolo, acabou o Evangelho? Aqui o texto diz que não. De maneira nenhuma. Paulo afirma que tudo aquilo contribuía para o avanço do Evangelho. Se Paulo estava preso, o Evangelho não estava. Pode falar. Em outra carta ele mostra que ele sabe que o Evangelho não depende dele, porque ele fala que se ele plantou, veio outro e regou,
e veio outro e cuidou dessa árvore, e a árvore foi crescendo. Mas quem dá o crescimento é Deus. Exatamente, irmãos. Deus, na sua soberania, Ele não precisa, no sentido, sem o Jonathan, a igreja não vai. Sem o pastor Sandro, a igreja do Jardim Odete não vai. Isso não existe. Vocês podem levantar outro, vocês podem trazer qualquer outro dos seus servos para continuar o trabalho. Ele pode levantar filhos de Abraão até mesmo dessas pedras. Aí é uma hipérbole, né, de João. Mas Deus tem seus servos. Então o trabalho cristão não depende só de uma pessoa ou de um homem. Nós aprendemos que Deus tem como se Deus tivesse assim milhares ou milhões de trabalhadores. Aí ele fala, vai lá você vai lá hoje. Você vê que A gente só vai, nós somos somente um instrumento, né? Nós somos apenas a enxada. Mas realmente é um fato verídico mesmo, porque na nossa época, eu lembro quando cresceu, né, a igreja como é que chama quando a gente era? E esse líder, né, ele só queria liderar, e ele não colocava outras pessoas para poder tomar, para ajudar, né, na frente. Para você ver que depois de um tempo foi se acabando, por quê? Porque ele não confiou no Senhor. E isso é a importância do cristão líder, confiar no Senhor no seu trabalho e confiar também, delegar a quem vai confiar. É importante, porque quem traz aquilo que você falou, né? Quem traz o trabalho, quem continua o trabalho é o Senhor, não é o Paulo nem Paulo, né? Mas é o Senhor Jesus que dá o crescimento. Exatamente. Um exemplo, aliás, exemplos maiores que esse, existem aqui pessoas que não tinham nem gente, até desprezaram. Foi que Deus escolheu, né? O chamamento de Davi para ser rei, o chamamento de Amós para, né, trabalhar, você era um homem lá do campo. Só simples. Então são pessoas que não dá nada por eles. Moisés. Então, mostra aí que ninguém é insubstituível. Ninguém. Então, Moisés ele coloca um monte de empecilhos de forma pesada ali. Agora, é interessante, irmãos, também notar que Deus chama pessoas simples, mas também chama pessoas instruídas. Deus também chamou Isaías, que era alguém da alta sociedade judaica, instruído. Deus chamou Paulo, que tinha um conhecimento assim absurdo na época dele. Então Deus tem os seus servos de várias maneiras, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Daniel, exatamente, muito bem lembrado. Então, meus irmãos, o importante é nós não perdermos a nossa oportunidade de servir. Entendeu? Se Deus te chamou para alguma coisa, algum propósito, faça com esmero, faça com sua maior dedicação. Porque é o tempo que Deus está te falando, eu vou usar esse meu servo, essa minha serva. Então eu vou fazer o meu melhor. Porque nós também podemos ser negligentes, nós podemos não ser zelosos. Isso pode acontecer, gente. Né? Jesus fala de uma parábola do servo mau e negligente. Ele fala disso. Então temos que vigiar para fazermos sempre para Cristo o nosso melhor, dar o nosso tempo, da nossa juventude, a nossa força para Cristo. Por quê, gente? Para isso que fomos chamados. Para isso que fomos chamados por Deus. Tá? Então vamos aprender com Paulo. Ele mesmo preso, o Evangelho está sendo pregado, e as algemas estão contribuindo para o Evangelho. É interessante ele chegar nessa forma. Os outros presos ouviam, já era pregação, escutar. Então, a gente vai ver isso agora. Quais eram essas contribuições? Ele aponta duas, pelo menos aqui que a gente leu. Primeiro, todos os soldados que trabalhavam na sua vigilância foram evangelizados. Ele fala toda a guarda pretoriana, que era a guarda romana que ficava ali na ronda, e
em latim, né? Paulo era um poliglota, então ele falava a língua dos romanos e evangelizou aqueles homens. Por que você acha que depois a igreja de Roma vai ser tão poderosa? Muitos romanos evangelizamos, tá? Inclusive oficiais do exército. E aí, segundo João, a maioria dos irmãos de Roma foi estimulada, né, ou estimulados a pregar o Evangelho. No verso 14 ele fala: porque a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais com mais exação para a palavra de Deus. Porque muitos estavam com medo da perseguição, das ameaças do império. Se for ficar pregando essa nova seita aí com cristãos, vai ser preso, vai perder isso, vai perder os bens. E aí os irmãos recuaram, gente, nós somos humanos. Se você estivesse lá, você também ficaria com medo. Se eu estivesse lá, eu também ficaria. Não existe super crente. Existem alguns que são mais corajosos, isso é verdade. Mas quando a coisa aperta, só Deus. E Paulo, como apóstolo, ele vai e prega o Evangelho, mas ele é preso. E a prisão dele mostra para aqueles irmãos que estavam acovardados que era o caminho que Deus queria. E eles então, ele usa a palavra aqui, mais desassombrados, ou seja, não estão mais assombrados, com medo, agora eles estão mais corajosos, com o exemplo do apóstolo. Eu vou pregar também. Ananias recebeu aquela conversa, né? Vai lá e fala com ele que este é para mim o vaso escolhido, né? E eu farei, importa saber quanto deve sofrer pelo meu nome. Exatamente, essa foi a profecia que Paulo recebeu. E ele sofreu pelo nome de Cristo. Ele fala aos Gálatas: ninguém me recrimine, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, se tem alguém que realmente se doou ao Evangelho de corpo e alma, foi Paulo, tá? Por isso que é meu apóstolo favorito. Mas vamos lá, seguindo, a prisão, gente, Paulo servia para que Cristo fosse engrandecido. Aí como? Porque Paulo não tinha medo de morrer. Ele fala: estou pronto, gente. Ele fala: se eu morrer, é lucro. Se eu ficar vivo, vou pregar Cristo. Então Paulo não tinha medo de morrer, porque ele tinha o entendimento da morte. Não porque ele era corajoso, não tem medo de morrer, não. Porque ele tinha o entendimento que se ele morresse, ele estaria imediatamente com Cristo. Infinitamente melhor. Ele fala em uma de suas cartas que Cristo ele resgatou aqueles que eram escravizados pelo medo da morte. Interessante. Interessante isso aí. Então ele não tinha medo de morrer. Se ele fosse absolvido e posto em liberdade, continuaria pregando Jesus Cristo. Se porém fosse condenado à morte, ele habitaria com Cristo. Então, para ele, tudo era Cristo. A vida dele era de Cristo, gente. Hoje, Paulo, nos estudos de religião, de sociedade mais moderna, ele seria taxado como um fanático, uma espécie de muçulmano, um homem-bomba, um fanático espiritual. Porque ele só pensava em Cristo, só pensava no reino de Deus. Ele estava disposto a dar sua vida por isso. Será que o cristianismo que nós praticamos hoje chega pelo menos um pouquinho perto do que Paulo praticou? Você já parou para pensar nisso? Eu parei em comparar. Mas Paulo era um homem como nós, né? Sujeito às mesmas fraquezas. E eu fico pensando sempre nisso, gente. Quando eu leio a Bíblia e vejo exemplos desses homens, dessas mulheres, doaram sua vida a Cristo. Eu fico pensando: o que eu tenho feito por Cristo? Ele dizia que ele era o principal dos pecadores. É a humildade dele, né? Mas fica essa pergunta aí, gente: será que não está faltando um pouco de fanatismo para a gente? Entre aspas, tá? Fanatismo entre aspas.
Vamos lá. Quer na vida ou na morte, Cristo seria ter sido no corpo e na personalidade do apóstolo. Se ele está vivendo, ele vai agradecer o nome de Cristo pregando o Evangelho e tendo uma vida exemplar. Se ele morresse, também, como mártir da igreja, alguém que deu a vida por Cristo. O que aconteceu? A história da igreja mostra que ele foi decapitado. Ele acabou sendo morto. Não, talvez não nessa primeira prisão, não foi nessa, mas na última, quando ele foi preso em Roma, ele foi julgado por Nero, o imperador Nero foi condenado à morte por decapitação. Tá? Fala. Eu achei, na verdade, ele está em Hebreus, que fala, livrar-se, Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí no 15 diz: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pelo pavor da morte estavam escravos. Bom, qual a referência? Hebreus 2, 14 e 15. Então não é Paulo. Nós sabemos Não que sabemos é Paulo, ainda. mas é interessante que corrobora com o que a gente está vendo aqui. Aí, gente, ele diz no Filipenses 21, um texto que é muito conhecido. Por quê? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na carta aos Filipenses esse registro. Tá? Morrer é lucro, ou seja, vai ser melhor. Vou estar ganhando se eu morrer. E aí uma aplicação prática para a gente. Os nossos problemas, sofrimentos e dificuldades não devem ser usados como desculpas para não evangelizarmos. Ponto. Você não tem desculpa para se calar e não falar do Evangelho que você conhece. Ah, mas eu estou passando luta, que nem o Marcelo colocou. Você está passando uma luta lá, aí vem alguém que quer saber mais de Cristo. Fala, não fala nada não, eu estou passando uma luta danada aqui, não tem nem inspiração para falar. Gente, nós não temos essa desculpa. Fale de Cristo, nas suas dores, de como Ele tem sustentado você na sua luta, como você encontra alegria, por incrível que pareça, meio à dificuldade, e você estará sendo fiel à mensagem de que nossos problemas, sofrimentos e dificuldades não devem ser usados como desculpa para não falarmos de Cristo. Eu gosto da história inspiradora do reformador João Calvino, que ele registra em uma de suas cartas, seus escritos, que não teve um dia da sua vida adulta, não teve um dia em que ele não sofreu com dores intensas, de gota, ele tinha vários problemas de saúde, e não teve um dia que ele não ficou com dores. Ele chegou aí para a igreja pregar no final de sua vida, carregado por irmãos, uma espécie de maca para pregar o último sermão dele. Então, irmãos, fora a perda de filhos que ele perdeu, filhos com sua esposa Idelete, que nasceram praticamente mortos, muitas dores, acusações da igreja romana porque não tinha filhos, de que era castigo de Deus por ele ser protestante, uma série de responsabilidades que aquele homem tinha com a igreja de Genebra, tanto que ele escreveu, tanto que ele se dedicou. É um exemplo, viu? É um exemplo de alguém que você não vê reclamando, murmurando, não vê desanimando da vida, fazendo um trabalho de Cristo até o fim da sua vida, até o seu último suspiro. Então, homens assim que a gente tem que olhar, se inspirar, sabe? Olhar para homens assim valorosos e falar: puxa vida, eu posso andar mais um pouco, eu posso me doar mais um pouco, não é? Porque eles fizeram tanto, eu não faço tão pouco. Então nós temos que pensar nisso, irmãos. Outra coisa, gente, outra aplicação: tais tribulações são partes inerentes do Evangelho da Cruz. O
O Evangelho da cruz, Jesus falou: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, gente, não é algo suave. A cruz não é suave. A cruz não é a cruz pesada que Cristo levou, mas nós temos nossa cruz também. Nós temos a nossa parcela. E hoje nós vamos ver à noite que Pedro diz assim: quando vocês estão sofrendo, vocês estão por Cristo, quando vocês sofrem por Cristo, vocês são coparticipantes da cruz de Cristo. Olha só. Então eu participo de alguma forma do sofrimento do Senhor. Eu participo de alguma forma desse sofrimento. Então, irmãos, as tribulações fazem parte do caminhar do cristão. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida espiritual, da nossa vida desse mundo caído, cheio de coisas que temos que enfrentar e passar. Jesus não nos enganou jamais. No mundo tereis aflições. Ele não nos enganou. Ele falou a verdade. Paulo vai dizer assim: todos que querem servir a Cristo de forma piedosa padecerão perseguições. Tem um hino que eu até quero ensinar esse hino do coral. Uma estrofe dele diz assim: ao contemplar a tua cruz, o teu sofrer e o teu penar, quão leve sinto, ó meu Jesus, a que me deste o carregar. Muito bom esse exemplo, né? Outra coisa, gente, Deus, quando nos chamou, nunca disse que a vida seria fácil, mas garantiu-nos que sempre estaria conosco. Aqui faz toda a diferença. Não é sofrer por sofrer, de forma abandonado, desgarrado, não é esse sofrimento. Mas você sofre, você passa por lutas e tribulações com Cristo do seu lado. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Essa é a nossa garantia. E, caminhando, gente, enfim, a prisão era a motivação para o crescimento dos irmãos na fé também. Paulo vai ensinar e vai recomendar aos filipenses que vivam de modo digno do Evangelho. Ele vai dizer no verso 27, capítulo 1: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes e em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Gente, que exortação! Que exortação é essa? Ele fala: se eu for ver vocês, se a gente recomendar alguma coisa, vocês estejam firmes, tá? Então, esse modo digno tem dois aspectos de viver, né? Paulo está dizendo aqui. Primeiro, firmeza na fé. Você viver firmeza na fé é o modo digno do Evangelho. A segurança divina da salvação não exclui a perseverança humana. Nós sabemos que Deus é soberano e que Ele nos salvou para sempre. Nós não vamos perder essa salvação por nós mesmos. Porém, ela não exclui nossa perseverança. É a soberania de Deus, a perseverança humana caminham juntas. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que dobrar meu joelho e orar e pedir força, eu tenho que ir no culto, eu tenho que pegar meu carro, dirigir até aqui e vir para a igreja cultuar, buscar uma palavra, buscar uma força, buscar um apoio espiritual, comunhão com os irmãos. Não é Deus que vai fazer isso por mim, certo? Então cabe também a nós mantermos aí essa perseverança. E o segundo, irmãos, é a unidade e a harmonia fraternal do trabalho conjunto. Aqui se refere à comunhão da igreja. Você está em harmonia com seus irmãos no mesmo objetivo. Vou citar um exemplo aqui da nossa igreja. Nós temos um grande objetivo comum aqui. Qual que é o grande objetivo comum da igreja ou da congregação de Jardim Odete? Nós temos passos a seguir. Primeiro, voltarmos para o nosso tempo novo. Agora novo, né? Voltarmos para lá e temos um local nosso. Foi conquistado pela igreja. Graças a Cristo. Mas o passo maior e o objetivo maior que nós vamos nos empenhar
esses dois anos à frente aí, segundo a previsão do reverendo Gilson, e eu concordo com ele, é a organização da igreja, gente. E olha, estivemos reunidos no presbitério do dia 9, na quarta-feira, até o dia 12, de madrugada. Coisas boas virão por aí, viu? Continue orando. Coisas muito boas virão para nós, o presbitério inteiro e nas igrejas do Alto Tietê. E nós, não falta muito. Se nós perseverarmos, se todos tiverem o mesmo foco, mesma unidade, todos com o coração na obra, ajudando, trabalhando, ofertando, fazendo o que tem que ser feito, em poucos anos organizaremos a igreja do Jardim Odete. Aí será a independência da igreja, certo? Com o seu pastor, com o seu templo novo, com o seu conselho, né, formado pelos presbíteros e o pastor, com independência do presbitério, com os representantes do presbitério. Esse é o nosso sonho, gente, é o nosso objetivo. 32 anos estamos fazendo agora. É muito tempo para continuar sendo uma congregação subordinada a uma igreja mãe, uma igreja sede. Está na hora de mostrarmos mesmo a nossa cara e conseguirmos essa independência como igreja, tá? Em nome de Jesus. Esse é o nosso foco. E aqui Paulo está dizendo, unidade da harmonia fraternal no trabalho. Todos têm que ter esse objetivo, esse foco, se doar, se ajudar com esse objetivo. E ele vai dizer o seguinte, eu te dou a palavra. O que Paulo desejava é que os crentes reconhecessem sua unidade em Jesus, vivessem juntos e trabalhassem em paz. Quando existe a unidade, até mesmo as coisas ruins no mundo prosperam. Quando houve o episódio da Torre de Babel, Deus falou: o povo tem uma língua só e está unido, nada do que eles quiserem será impossível. E aí ele, né, separa as línguas. Então ali a gente vê uma passagem mostrando claramente que a unidade, literalmente aquele ditado, a união faz a força, né? Não é mentira, não é mentira. A unidade consegue atingir objetivos maiores. Você vê muitos propósitos, inclusive nas seitas que quando eles se ajudam, as coisas acontecem, gente. Seitas que eu falo são religiões que não professam Cristo, que não têm compromisso com Deus, que não têm o conhecimento do Deus verdadeiro. Se na força humana, como você está falando aí, eles conseguem uma prosperidade, um reconhecimento nacional, quanto mais os crentes que servem o verdadeiro Deus, o Deus que tem todo o poder, que é o dono de tudo, do ouro e da prata, como a palavra fala. Então, não tenho dúvidas de que estamos no caminho e que se a igreja realmente, como está sendo usada por Deus, como está comprando a ideia, como está focando no objetivo, não vai demorar muito para nós conseguirmos esse objetivo, tá? E aí, gente, acabou aí, não? É isso? Encerramos então, irmãos, com essa palavra de Paulo sobre unidade, sobre harmonia. A igreja tem que estar em paz também, tem que estar pacífica, não adianta ter guerras, facções, dissensões, divisões, briga entre irmãos. Isso atrapalha o crescimento da igreja. Uma igreja assim é uma igreja que está doente. Então, manter a harmonia, manter a união, o amor cristão entre nós, crescer, gente. E quando eu falo crescer, a igreja não é somente vir membros novos, não é somente a gente receber pessoas novas, mas a igreja cresce também quando os nossos filhos são doutrinados e permanecem na fé. A igreja cresce quando você cresce espiritualmente. Você não pode continuar uma criança na fé. Você tem que
crescimento. Você vai ter que ser mais maduro para você poder multiplicar isso, ajudar. Tá? Então Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado nesse sentido. Tá bom? Encerramos por aqui, meus irmãos, nossa aula. Vamos orar e vamos encerrar com essa oração. Semana que vem temos a segunda lição, que é justamente sobre unidade, a alegria da unidade. Tá bom? A lição 2 dessa entrevista sobre Filipenses e Colossenses. Vamos colocar de pé para orarmos? Hoje não teremos ensaio. Feche seus olhos nesta manhã. Oremos ao Senhor que tem nos sustentado. Pai amado, Deus maravilhoso, te louvamos, Senhor Deus, esta manhã e aprendemos, Pai, onde aprendemos a Tua palavra, Filipenses, devemos possuir essa alegria extrema e maravilhosa, possuímos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa alegria, Senhor Deus, que supera todas as coisas. Mesmo em nosso sofrimento, Pai, nosso coração se enche de alegria na Tua presença. Mesmo em nossas lutas, podemos olhar para o Senhor e nos regozijarmos na Tua cruz. Que o Senhor fortaleça cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor nos dê a Tua graça para seguirmos em frente em harmonia e união, em unidade, para fazermos a Tua santa e bendita vontade. O Senhor nos proteja do mal, nos guarde, Senhor Deus, da tentação e nos encaminhe, Senhor Deus, para vivermos do modo digno do Evangelho que fomos chamados. Pedimos a Tua bênção sobre o dia de hoje, rogamos as Tuas bênçãos dos pais da nossa igreja, possam ser pais obedientes, possam ser pais cuidadosos com suas famílias e sejam representantes da Tua graça, Senhor, nos lares. E rogamos também que o Senhor nos guarde nesta tarde e que nos traga a noite para cultuarmos ao Senhor com a alegria do coração e com o dever de servir. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.